prazer estar aqui. Sempre que eu chego aqui na Unisanta, eu me lembro que, na verdade, há 14 anos atrás, que foi quando eu entrei no Gremar, foi quando eu pedi o estágio para entrar no Gremar, na verdade. Estava num simpósio e aí eu estava tinha uma tenda do Gremar, era bem no início, né? Então tinha, na verdade, um banner, e aí eu fui pedir estágio, e desde então eu estou aqui. E aí, sempre que eu venho, eu me recordo desse momento. Foi um momento muito importante da minha vida, né? Então, eu vou passar um pouquinho, na verdade, só relembrando, né? E não sei quem não conhece ainda um pouquinho do histórico do Gremar, só passando um pouquinho das nossas atividades, e depois eu entro para falar um pouquinho dos nossos projetos. Vou ver se vai passar, né? Para fazer um teste. Acho que foi. Bom, o Gremar, então, ele surgiu, né? Ele começou as suas atividades em 2002, né, a partir do sonho de uma médica veterinária, da Andréa Maranhão, e passou a fazer o resgate, né, dos animais que encalhavam aqui na região das praias da Baixada Santista, inclusive com o apoio da Ingrid, que está aqui, que deu a possibilidade de a gente iniciar o trabalho de reabilitação ali na Ilha dos Arvoredos, aqui numa ilha que fica em frente à praia do Pernambuco, do Guarujá, que foi em 2007, na verdade, né, então... De 2002 a 2007, a gente começou a fazer esses resgates e a reabilitação onde era possível realizar, até que a gente conseguiu estruturar o primeiro centro de reabilitação aqui do estado de São Paulo. E aí, desde então, a gente começou a realizar esse trabalho de reabilitação, de educação ambiental, de pesquisa e de monitoramento aqui nas praias da região, né, desde Bertioga até Peruíbe. Então, a gente tem o foco, né, a missão de, na verdade, reduzir os impactos, né, de mitigar esses impactos que os animais marinhos vêm sofrendo desde então, com os nossos 3 principais pilares, né, que é a pesquisa, a educação e a gestão de fauna, né, que está no nosso nome, que, na verdade, não tem como a gente trabalhar com essa parte da reabilitação, uma vez que a gente vai gerando diversos dados, né, com essa parte desse trabalho, então a gente passa a trabalhar a pesquisa. E aí a gente vem trabalhando a parte educacional, uma vez que grande parte dos animais eles estão aí tendo interação com as atividades humanas. Então, hoje, só para vocês terem uma ideia, né, não sei se todo mundo já teve a oportunidade de conhecer, e se não conhecem, por favor, venham nos conhecer, que a gente tem atualmente hoje uma base no Guarujá, que tem um centro de visitação, então a gente consegue fazer educação ambiental também nessa base. Então, fica ali na Praia do Tombo. E uma base em Itanhaém, que fica ali na Praia do Centro, onde a gente atende apenas animais silvestres, lá em Itanhaém. E na base do Guarujá, a gente atende animais marinhos e silvestres. Tá? Então, são nossos centros de operação. E aí, desde então, hoje a gente atua, né, com uma equipe multidisciplinar para poder fazer todos esses trabalhos que a gente vem realizando. E, desde então, já foram mais de 14 mil animais atendidos, né? Isso entre vivos e mortos. Infelizmente, grande parte dos animais que a gente acaba atendendo são animais mortos. Então, a gente gira em torno de 60% a 70% dos animais já em óbito, infelizmente. E a gente tem esse dado, né, dos animais que foram soltos. Então, como a gente tem daqueles 14 mil, né, grande parte dos animais já foram encontrados mortos, a gente tem um número aí de 1.800 animais que tiveram uma segunda chance de vida, que puderam retornar, né, para o seu ambiente natural, para o mar. Então, a gente tem um exemplo aqui dessa tartaruga cabeçuda, que foi resgatada, acho que foi em 2019, e que é um exemplo, né, de um animal que tinha interação com uma corda, né, que tinha mais de 1 metro, de pesca de espinhel, inclusive, e que a gente conseguiu fazer a remoção dessa linha, dessa corda, por tração, inclusive. Foi uma super logística e operação para poder tratar desse animal, até que a gente conseguiu fazer a soltura ali na Laje de Santos. E aí a gente tem diversas interações que esses animais vêm sofrendo, né, durante todo esse trabalho que a gente vem fazendo. Então, a interação com resíduos sólidos, que todo mundo sabe, né, que a gente já vem tratando, que, infelizmente, a gente atua aí de frente quase diariamente, então, principalmente com a questão do plástico, e a gente atua aí com a parte da educação ambiental, né, com a sensibilização com diversos públicos. A parte de colisão com embarcação, mudanças climáticas, resíduos oleosos, degradação do hábitat, assim como o próprio João já comentou, né, a gente vem atuando com diversas frentes para o enfrentamento das principais interações que os animais vêm sofrendo, mas com a temática hoje, interações com materiais de pesca. Né? Então, essas são algumas imagens de situações que a gente vem encontrando quase que semanalmente, né? Animais com diversos tipos de petrecho. Tá? Então,
dependendo do local, dependendo do animal, a gente vem vendo frequentemente os tipos de materiais e a gente vem coletando para tentar identificar e tentar combater, né, esse tipo de situação. E eu vou passar um vídeo no próximo slide, que eu acho que é um vídeo que acabou chocando muito a gente. Eu vou passar primeiro e aí depois a gente vai falar sobre. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, porque ele acabou ficando um pouquinho pequenininho. Não sei se dá para apagar a luz, mas ele está com som também, mas acho que dá para ver. Vocês estão conseguindo enxergar? Está dando para ver? Ou tá muito... não está dando para ver, né? Bom, está muito claro, mas eu vou então contar a história, talvez seja mais fácil. Mas foi o caso de uma cachalote pigmeu que a gente resgatou no... Vê se melhora. Deu para ver agora? Ah, obrigada. Mas foi o caso de uma cachalote que a gente resgatou no ano passado. Era um animal de 350 quilos. Ler vocês não vão conseguir, então eu vou contando para vocês. Tinha quase 3 metros. Ela encalhou aqui na Praia de Santos, num domingo. Imagina, a praia estava lotada. E ela não tinha marca nenhuma de rede, né? Ela estava bastante debilitada. A gente até pensou, né, em estabilizá-la ali na praia. A gente ficou um tempo com ela ali. Mas, de fato, era impossível a gente conseguir fazer a reabilitação ali, até pela quantidade de pessoas. A condição do mar estava péssima, não tinha como. Então, a gente tomou a decisão de fato, encaminhar para o centro de reabilitação. Ela permaneceu lá por 5 dias, a gente fez todo o tratamento, todo o manejo, todas as medicações necessárias, até que, de fato, estava um animal saudável já, né? Ela estava com todos os padrões clínicos, laboratoriais, dentro dos parâmetros. E aí a gente decidiu fazer a soltura, que foi essa logística totalmente complexa, que precisou de um caminhão Munk, da equipe de todo o corpo de bombeiro ali do município de Guarujá. A gente levou na Praia do Guaiúba, que foi uma decisão que a gente teve que tomar. Não deu para levar ela para longe, porque é um animal extremamente sensível. Quem já viu uma cachalote sabe o quanto ela é estressada, o quanto ela quica fora da água. Então, a gente ficou com ela na Praia do Guaiúba durante 5, 6 horas, foi 5 horas e meia assistindo ela, até que ela, de fato, se sentisse confortável para poder retornar. E ela, de fato, foi. A gente acompanhou até com a canoa havaiana, com um drone, e ela foi lindamente embora. A gente ficou o dia todo ali acompanhando ela. E aí a imagem dela indo. A gente ainda passou ali um tempo, né, tentando acompanhar. E a gente avisou, né? A gente sabia que era um período que tinham muitas embarcações de pesca. A gente sabia que tinha algumas redes ali por São Vicente, por mais que a gente tenha estudado lá no Guarujá. A gente avisou a Polícia Ambiental, a gente avisou todos os órgãos que a gente, né, imaginava que talvez pudessem ajudar a gente de fato. Mas a gente, infelizmente, se deparou com essa situação dela encalhando logo no dia seguinte, cheia de marca de rede. Então, na verdade, foi uma situação ao contrário do que a gente estava acostumado a ver. Normalmente, a gente encontra o animal, né, encalhado com marcas. Mas essa foi uma situação ao contrário. A gente recebeu um animal, a gente tratou de um animal, e aí a gente soltou. E aí, no dia seguinte, a gente encontrou ela nesse estado. Eu vou correr porque já me levantaram a plaquinha, meu Deus, socorro. Então, aqui a gente tem alguns projetos que a gente vem realizando para poder combater, então, esse tipo de situação. Tá? Um dos projetos que, na verdade, a gente conseguiu, de fato, estruturar e levantar uns dados, né? Assim como o Argonauta, né, faz parte, o Tamar, que é o projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos, que a gente faz parte desde 2015. A gente vem todos os dias monitorando as praias de Bertioga a São Vicente. Então, dentro né, desse projeto que a gente monitora, a gente já resgatou mais de 8.000 animais. E, dentre esses 8.000, 573 animais foram encontrados com marcas externas, né, no corpo, com interação de pesca. Tá, então, ali tem um mapinha, vocês podem ver, né, Guarujá é o município que a gente encontrou mais animais com essas marcas. Isso não quer dizer que foram encontradas ou tiveram interação aqui nesse município, é claro, a gente tem que pensar em questão das correntes e tudo. Mas esses são alguns dados. E ali em cima, né, até a Mia comentou do caso que a gente teve em Peruíbe, né, das 7 toninhas, mas esse foi um caso recente, em 2023, onde a gente encontrou 12 toninhas encalhadas na praia de Bertioga,
onde eram 4 machos, 7 fêmeas, um filhote, sendo que dessas 7 fêmeas, 4 estavam prenhas, né? Estavam grávidas. Ou seja, eram 12 indivíduos que foram encontrados, inclusive na semana retrasada, né, a gente encontrou mais 5 toninhas também, que a gente considera um encalhe em massa. Inclusive, vai ter uma foto mais para frente. E dessas 573 animais, né, a gente, para vocês terem uma ideia, né, grande parte são tartarugas, né, depois os mamíferos e as aves. E aí, desses animais, principalmente, o número 1 do ranking, as tartarugas, principalmente as tartarugas verdes, justamente porque a gente está numa área de alimentação, então são as que acabam tendo mais interação, e depois as toninhas. A gente também, além do PMP, a gente tem o projeto Maremangue, então a gente acaba fazendo o monitoramento aqui do estuário santista para poder saber a condição de saúde, né, e fazer esse controle. E aí, dentro desse projeto, quando a gente faz o resgate dos animais, 10% deles também acabam tendo interação com rede. Então, para vocês terem uma ideia, né, que esse tipo de interação acaba chegando até dentro do estuário, não é só ali na área que a gente consegue controlar do mar. E aí, pensando, né, vendo todo esse cenário, a gente, claro, não poderia deixar de pensar o que a gente poderia fazer para poder contribuir, né, com toda essa situação. Então, a gente pensou, vamos desenvolver, então, projetos que a gente pudesse atuar diretamente com esses atores que estão aí de frente com a pesca, né? Então, é claro que a gente não pode... É muito importante para que a gente possa tentar, talvez, encontrar um equilíbrio, a gente tentar capacitar os atores, né, esses principais atores, que, no caso, é a comunidade pesqueira, assim como o João comentou, o Henrique comentou, né, o professor Fábio comentou, que é importante a gente capacitar esses atores para que eles possam fazer parte de todo esse processo colaborativo para as tomadas de decisão, junto com todo esse conhecimento que os pescadores têm, que a gente sabe, com todos os saberes deles, para que eles possam estar junto na gestão da pesquisa. Então, não adianta a gente chegar lá e impor certas coisas que nada vai adiantar. A gente sabe, a gente faz parte dos conselhos, e é sempre uma briga, porque não adianta a gente trabalhar dessa maneira. E quem está direto com os pescadores, a gente sabe que a gente tem que trabalhar em conjunto para que a gente consiga traçar um caminho, né? Então, primeiro a gente começou em 2018 com esse projeto com Pesca e Recicla, que, inclusive, foi uma iniciativa que a gente se inspirou tanto com um trabalho que o Tamar já vinha realizando, né, com esses coletores, e a gente também já viu em outros lugares do Brasil que tem esses coletores de pesca, mas é de pesca esportiva, de lazer, onde a gente coleta principalmente as linhas, né, e anzóis, que são, na verdade, o anzol é o top, né, o principal tipo de petrecho que a gente coleta. E a gente vem realizando as entrevistas com os pescadores. E aí foi aí que a gente, de fato, conseguiu se aproximar dessa comunidade. A entrevista, na verdade, foi uma das coisas mais importantes, claro, além da gente tirar esses resíduos que acabavam indo parar no mar, né, e é uma quantidade absurda que a gente vem coletando, a gente faz quase semanalmente a manutenção desses coletores, né, que a gente tem eles em alguns locais específicos aqui da Baixada. Mas essa entrevista é importante para a gente conseguir ter uma noção da idade, onde os pescadores pescam, se eles já tiveram interação com algum tipo de animal, se eles já tiveram uma relação, por exemplo, com o anzol circular, que 95% dos pescadores nunca nem ouviram falar sobre. Então, esse tipo de entrevista é muito importante para essa nossa aproximação de fato. E aí, nessa demanda, veio a demanda das redes, né? Então, os pescadores falavam, tá, e é onde eu vou colocar minha rede? Bacana, eu preciso ter um local para colocar a minha linha, meu anzol, mas eu também queria ter um local para colocar a minha rede, né? Inclusive, lá em Mongaguá, foi a primeira vez que a gente chegou e tinha uma rede gigantesca do lado do nosso coletor, que é pequeno, né? Aí a gente pensou, a gente falou, poxa, de fato, a gente precisa pensar em trabalhar a comunidade da pesca artesanal. E aí foi aí que a gente começou com o projeto Vamos Desenredar. Na verdade, a gente começou em 2020 com uma caravana, então a gente fazia sempre na semana do Stop Bycatch. Em uma semana, a gente alugava uma super van e aí passava por todos os municípios. A gente falava antes com os pescadores, né, que a gente ia passar, recolhendo as redes, que eles não utilizavam mais, para justamente impedir que essa rede fosse parar no mar. Mas não era o suficiente, porque eles lotavam o nosso caminho. A gente não conseguia nem chegar no destino final,
Então, a gente pensou, não, a gente precisa fazer algo que fosse contínuo, né, que acontecesse durante todo o ano. Então, hoje a gente conta com o apoio da Santos Brasil, que é uma empresa que, de fato, ela se preocupa bastante com essa questão. E hoje a gente consegue seguir, né, diariamente, direto com os pescadores e fazendo essa coleta mais contínua. E isso é muito importante, porque a gente faz a sensibilização direta com os pescadores, a gente consegue fazer a valorização da cultura caiçara, e fazer esse engajamento que é muito importante para tudo isso que a gente estava falando até agora. E aí, o que a gente faz com essas redes, né? Então, é muito importante trabalhar a parte de pesquisa desse material que a gente coleta. Então, a gente faz a higienização desse material, a gente faz a triagem, a gente faz a pesagem, a gente faz um banco de dados com tudo isso que a gente vem catalogando para a gente até fazer uma relação com esses animais que muitas vezes a gente pega com esse tipo de interação. Então, só esses dados para vocês terem uma ideia, né? Então, principalmente, a gente pega as redes de nylon de monofilamento, depois a de multi e as de tecidos, que são de menor quantidade, normalmente é mais quando vem de indústria, não tão de pesca artesanal. A gente hoje lida com, em média, 80 pescadores que estão sempre em contato com a gente para poder fazer a entrega da pesca, das redes. Já foram 62 entregas, tá? A gente está em 6 meses de projeto, tá, gente, com a Santos Brasil. Então, esses dados aqui são de 6 meses, não são desde o início que a gente faz a caravana. E já foram mais de 2 toneladas de rede que a gente fez essa triagem. E aí a gente começou a ficar sem espaço também, porque as redes não estavam mais cabendo na nossa base. Então, hoje a gente conta com um galpão que fica em Santos, na ponta da praia. Estão todos convidados também, que a nossa área fica lá, inclusive, para ter um apoio para os pescadores. A gente também faz a sensibilização nesse espaço. A gente inaugurou recentemente. Então, lá é onde a gente recebe. Então, os pescadores, hoje em dia, aqui na Baixada, eles têm, além deles ligarem para a gente fazer a coleta no local, a gente também tem essa área que eles podem ir até o local e fazer a entrega da rede. Inclusive, é importante só ressaltar, né, que esse projeto também ele foi inspirado no projeto do professor Luiz Miguel, que, inclusive, foi na inauguração, que tinha o projeto do Blue Line System, que ele foi lá, ele ficou bastante feliz, inclusive, né? A gente conversou com ele antes de começar o Desenreda, e foi bem bacana essa experiência, né? Que ele, né, muitos e muitos anos trabalhando no Instituto de Pesca, então essa relação que a gente tem, né, com as instituições são sempre muito importantes para a gente conseguir seguir. E aí, o que a gente faz com essa rede, né? Principalmente a gente vai ficar com essa rede para sempre, né? Ela não cabe lá praticamente. Então, a gente hoje destina parte dessa rede para uma empresa, que chama P&P Polímeros, que transforma essas redes em utensílios de cozinha, para a gente poder entregar novamente para os pescadores, para as famílias dos pescadores. E, além disso, a gente queria, de alguma maneira, também levar essas redes, ou de alguma forma, para levar renda para a família dos pescadores. Então, a partir daí, também com a Santos Brasil, a gente desenvolveu um projeto que chama Rede de Mulheres pela Vida Marinha. Então, o que é esse projeto? Então, além da gente destinar parte das redes para essa empresa, parte dessas redes que vem do Desenreda, a gente está fazendo uma capacitação também com as mulheres que fazem parte dessa rede das comunidades desses pescadores que fazem parte também do Desenreda. Então, meio que está tudo junto ali. Então, essas mulheres também são dessas colônias, desde Bertioga até Peruíbe. Elas recebem essas redes e a gente tem feito várias temáticas mensais conforme esse cronograma que está aqui à esquerda. Então, a gente começou, na verdade, com a temática de meio ambiente, para elas poderem entender o porquê elas estavam fazendo parte, né, desse trabalho, desse projeto. A gente fez algumas rodas da questão do artesanato, como que funciona o artesanato, a importância desse artesanato para elas e como trabalhar com a rede, porque não é muito fácil. A de tecido é mais fácil, né, mas a de nylon é bem complicado de trabalhar. A gente fez a parte de autocuidado para que essas mulheres se valorizem de fato, para ter um empoderamento feminino, para que elas entendam que elas são capazes também de trabalhar assim como os homens. Aqui nas nossas comunidades pesqueiras é muito difícil você ver uma mulher atuando, diferente de Cananéia, por exemplo, que as mulheres de fato elas são atuantes ali. Aqui é muito complicado, você não vê. Então a gente queria que elas também se empoderassem e fizessem parte desse trabalho e que também ajudassem na renda familiar.
E agora a gente vai partir para a parte do empoderamento feminino e do microempreendedorismo, para que aquilo não parasse, né? Para que elas pudessem fazer o artesanato e pudessem vender dali para frente, né? Para que elas criassem ali o próprio ciclo delas. Então, a gente tem hoje, em média, umas 50 artesãs que estão trabalhando com a gente nesse projeto. Então, aqui são alguns exemplos, tá, da rede. A gente tem algumas artesãs que estão fazendo as aulas, né, que estão treinando essas mulheres e capacitando. E aí a gente está com a previsão de finalizar em abril, maio do ano que vem, onde a gente vai ter um evento final, que vai ser aqui, provavelmente, em Santos, que vão estar todos convidados. Então, aqui são mais algumas fotinhos da parte aqui do empoderamento feminino, do autocuidado. E aí, esse só para a gente poder finalizar, essas são as nossas intenções e objetivos no que a gente tem com todos esses projetos, que a gente está conseguindo alcançar, que é, de fato, a gente conseguir engajar a comunidade, engajar a empresa que está trabalhando com a gente, outras empresas que estão com interesse também de fazer parte, ter a confiança dos pescadores, que isso é muito importante, a gente sabe que é um passo de formiguinha a gente conseguir ter eles junto com a gente. Trabalhar esses dados para levar para a política pública, que é a parte que é mais complicada a gente conseguir levar, é justamente trabalhar a parte da fiscalização, e um passo mais para frente, que é trabalhar a parte das tecnologias, que, por exemplo, o Projeto Toninhas hoje está super, né, trabalhando, e a gente espera poder também trabalhar mais futuramente com eles. E o nosso sonho é trabalhar para o consumidor final, né? A gente conseguir levar essa certificação para os mercados e trabalhar mais com o público final também. Pessoal, acho que é isso. Já estou no meu fim, no meu tempo. Só queria lembrar vocês, para finalizar, que, bom, quem não consome peixe, quem consome peixe, quem não é pescador, não importa, a responsabilidade é de todos, é dever de todos a gente se preocupar, a gente saber e a gente passar a informação. Tá bom? Obrigada. Qualquer dúvida, por favor.